Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos orar a Deus para nós darmos início à nossa escola? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer por essa semana abençoada que o Senhor tem nos dado, Deus, e a oportunidade de mais uma vez nos reunirmos juntamente com nossos irmãos para prosseguirmos no estudo da Tua santa e bendita palavra. Te dou graças e te louvo pela vida de todos os irmãos que estão participando da nossa escola neste momento, as classes que estão reunidos, os professores, os alunos, e por esse tempo precioso que nós vamos passar na Tua presença, abrindo a Tua palavra e meditando nos ensinos maravilhosos da Tua palavra, Senhor. Deus, nós pedimos a Tua bênção para esse tempo. Pedimos que o Senhor fale conosco, o Senhor abra nossa mente, nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra e ela possa vir como um alimento do céu, do alto, para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. Abençoe a nossos irmãos que estão nos assistindo, abençoe a mim, me dê graça, me dê sabedoria do Teu Espírito Santo, Pai, para que todos nós possamos aprender nesta manhã, sermos edificados, fortalecidos, abençoados pelo Senhor, através do estudo da Tua palavra. Assim oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, hoje nós vamos entrar nessa última parte do nosso estudo do Apocalipse, da escatologia, que é a criação de novos céus e nova terra, o estado eterno. Vamos entrar hoje no capítulo 21 do Apocalipse. Vocês que costumam acompanhar na sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia no capítulo 21, para nós entrarmos nesse ponto aqui, a eternidade, né? O estado eterno. Então, começando aqui pelo versículo 1 do capítulo 21, nós lemos o seguinte: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Nós temos aqui essa expressão interessante, né? Novo céu e nova terra. Observe como essa expressão novo aparece. Aqui no versículo 1, novo céu, nova terra. No versículo 2, Nova Jerusalém. No versículo 5, quando Deus fala assim: Eis que faço novas todas as coisas. O que acontece nesse momento? Há uma destruição da presente ordem, há uma destruição desse mundo visível que nós vivemos, essa terra, essa natureza, e Deus começa a criar tudo novo, né? Na verdade, Deus está num processo de restauração de todas as coisas, de mudar todas as coisas. E a primeira etapa desse processo é a mudança do ser humano. Quando uma pessoa se converte a Jesus, ela se torna uma nova criatura. Então, o que Deus está fazendo hoje? Deus está transformando as pessoas, mudando as pessoas em novas criaturas. Por isso o processo do novo nascimento, nova criatura, essa expressão, né? Porque nós vamos um dia viver e morar em um novo céu e uma nova terra, né? Em uma nova ordem, uma nova criação. Então essa expressão novo, nova, aparece muito aqui no capítulo 21, porque Deus está trabalhando nisso, Deus está preparando um lugar novo, ou irá preparar, né, esse lugar novo para nós passarmos a eternidade nesse estado eterno, que nós chegamos agora nesse ponto aqui do Apocalipse, começa aqui no capítulo 21. E é uma parte do nosso estudo muito gostoso, muito maravilhoso, porque é a parte que nós vamos ver a eternidade dos salvos, o destino dos salvos. Até domingo passado, no juízo final, nós vimos o destino dos perdidos, dos ímpios. Mas agora, a partir do capítulo 21 e 22, nós vamos ver as moradas eternas, né? O local que Deus preparou para os salvos passarem e viver a eternidade. Então vai ser uma parte muito gostosa, extraordinária para a gente estar estudando essa parte aqui. Eu queria ler alguns textos na Bíblia que mostram que Deus irá destruir essa presente ordem. Deus irá destruir essa terra. Porque essa terra que nós estamos vivendo hoje,
é uma terra contaminada pelo pecado, é uma terra que ela sofre as consequências do pecado, tanto na vida do ser humano, na sociedade, como também na natureza. Toda a criação sofre as consequências do pecado. Então, por isso que Deus vai destruir esse mundo e construir um mundo novo, né? Por isso essa expressão, novo céu e nova terra. Mas vamos ver alguns textos que falam sobre isso na Bíblia. Eu quero ler Salmo 102, versículos 25 e 26. Diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, os céus e a terra, o mar, tudo que existe, né, na natureza, como uma veste envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Então esse é um dos textos que fala que Deus vai remover essa terra, Deus vai transformar essa terra, ou seja, toda a natureza, né? Quando a gente fala a terra, a gente está falando do mar e todas as criaturas do mar, da natureza, do reino vegetal, do reino animal, e Deus está começando esse processo, transformando e mudando o ser humano através da conversão em Cristo Jesus. Vamos a mais um texto, Isaías capítulo 34, que também trata sobre esse assunto. Isaías 34, versículo 4. E todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Olhe essa expressão, né? O exército dos céus se gastará, os céus se enrolarão como um livro. Okay? Mais um texto no finalzinho do Antigo Testamento, no livro do profeta Sofonias, um livro pouco lido, né? Um livro curtinho aqui, profeta Sofonias. No capítulo 3, versículo 8, nós lemos o seguinte: portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumada pelo fogo do meu zelo. Presta atenção na parte final desse versículo. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Vamos para o Novo Testamento, e eu abro a minha Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 22. Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo está falando de uma glória, de um momento que há de ser revelado, uma coisa lá do futuro. Olha o verso 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criatura é tudo que Deus criou. Deus criou a natureza, Deus criou os vegetais, Deus criou os animais, Deus criou as aves, Deus criou o ser humano. Então, a criatura, toda criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Verso 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A criação geme. Quando Paulo fala isso, ele está querendo dizer o seguinte, que a natureza sofre. A natureza sofre através do desmatamento, através do superaquecimento global, através das tragédias naturais, como terremotos, tsunamis, incêndios, seca, né, inundações. Okay? A natureza sofre. Os rios sofrem com a poluição, né?
Então, Paulo está dizendo aqui no versículo 22 que a criação ela geme, ela está com dor, porque até a criação está aguardando o momento que Deus vai dar um ponto final nesse estado, nesse momento, nessa etapa, e criar novos céus, uma nova ordem que será eterna, né? Agora, olha o detalhe, no versículo 23, então no versículo 22, Paulo está dizendo que a natureza, a criação está gemendo, está sentindo dores. No versículo 23 ele diz assim, e não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ok? Então, olha que não apenas a natureza sofre, mas nós, seres humanos, também sofremos, e no caso nós que somos crentes, cristãos, salvos em Jesus, sofremos aguardando a volta de Jesus e tomamos posse dessa vida eterna, nesse lugar perfeito, extraordinário que Deus preparou para nós. Isso está no versículo 23, né? E o versículo 28 diz que o Espírito Santo também geme com gemidos inexprimíveis. Então, quando Paulo fala aqui dessa expectativa de Deus destruir esse mundo, essa ordem presente, esse mundo que nós vivemos, e Deus nos levar para um mundo novo, que é chamado de novos céus e nova terra, ele está dizendo que a criação está gemendo, esperando por isso, a natureza, que nós, os seres humanos, estamos gemendo, esperando por isso, e até o Espírito Santo está aguardando com expectativa por isso, né? Agora vamos para mais um texto, nesse ponto aqui, a destruição da presente ordem, que é a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, e esse texto é muito interessante porque Pedro vai dizer aqui o que vai acontecer com essa terra. O que vai acontecer com essa terra. Queridos, vocês sabem que quando Deus destruiu a terra através do dilúvio, lá nos dias de Noé, está em Gênesis, Deus fez uma promessa de que nunca mais ele destruiria a terra por meio da água. E Deus colocou um sinal no céu, ele disse, eu vou dar um sinal, vou colocar um sinal, que esse sinal será a marca, a lembrança da minha palavra, que nunca mais eu destruirei a terra por meio da água, como aconteceu no dilúvio nos dias de Noé. Então o arco-íris está aí, né? Essa marca seria o arco-íris, e realmente Deus não destruirá a terra por meio da água, mas Deus vai destruir essa terra por meio do fogo. Então o texto de Pedro aqui, segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 13, é um texto até um pouco longo, mas é interessante a gente ler esse texto. Pedro vai falar sobre isso, que vai chegar o dia em que Deus vai destruir essa terra, né, esse globo terrestre, esse cosmos, através do fogo, e Deus vai renovar essa terra e criar uma nova terra, novos céus e nova terra, ok? Que é onde nós vamos passar a eternidade. Então vamos ler esse texto aqui, olha que interessante. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, olha que interessante, Pedro está dizendo assim, vai chegar um dia que os incrédulos vão dizer assim, que esse negócio de Jesus voltar, de céu, de inferno, porque desde que o mundo foi criado, as coisas continuam da mesma forma. Nasce pessoa, morre pessoa, nasce pessoa, morre pessoa, e as coisas estão aí, o mundo está aí, não há mudança nenhuma, né? Que história é essa de céu e inferno? Então Pedro está dizendo, vai chegar um momento que as pessoas vão ficar questionando as promessas de Deus, a promessa da volta do Senhor Jesus. E aí ele prossegue dizendo assim, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio.
Quer dizer, quando foi que Deus destruiu a humanidade, lá nos dias de Noé, através das águas do dilúvio. Aí ele prossegue. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam, estão aguardando, como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha o que Pedro está dizendo. O dia do juízo, da perdição dos homens ímpios, que foi o nosso estudo do domingo passado sobre o grande trono branco, dia do juízo, né? E aí ele prossegue. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Interessante, né? 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Deus não se prende, não se limita ao nosso calendário. Para Deus não há diferença entre uma semana e um dia, entre 1 hora e 1 minuto. Deus ele não está limitado, preso ao nosso tempo, ao nosso relógio, ao nosso calendário. Então, quando a gente pensa assim, puxa, está demorando junto, passou muito tempo, muitos anos, para Deus isso não significa nada. Para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia, e vice-versa. Então a gente não pode avaliar o tempo de Deus baseado no nosso tempo, no nosso calendário, no nosso relógio, no nosso cronograma, correto? Mas Pedro vai prosseguindo e olha as coisas que ele vai falando. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quer dizer, Deus não está atrasado na sua palavra, no seu relógio, no seu cronograma. Deus não está atrasado em realizar o seu propósito. Apenas ele é muito paciente e ele está dando tempo para as pessoas, para a humanidade, não querendo que ninguém se perca. Esse texto é muito profundo, porque esse texto comprova para nós que a vontade de Deus é que ninguém se perca. O propósito de Deus é que todas as pessoas conheçam o Evangelho, ouçam a pregação do Evangelho, se convertam e sejam salvas, né? Então ele vai dando tempo com paciência, com longanimidade, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. O propósito de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Verso 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aqui está o detalhe. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo pelo fogo, sendo queimados pelo fogo, se desfarão. Através do fogo, Deus vai desfazer toda a criação para então criar novos céus e nova terra, onde nós vamos passar a eternidade. Essa expressão, os elementos ardendo se desfarão, é muito interessante, porque traz a ideia de algo que é derretido pelo fogo, algo que é desfeito pelo fogo. Eu conheci um rapaz, um químico, na cidade de São Carlos, um rapaz que era formado em química pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. E um dia eu estava conversando com ele, e ele não era nem cristão, mas ele fez um comentário dizendo o seguinte: olha, eu acho interessante uma palavra da Bíblia que diz assim, que os elementos se desfarão, né? Que toda a criação, os elementos, a natureza se desfarão através do fogo. E ele era um químico formado na Universidade Federal de São Carlos, então, como químico, ele entendia muito essa questão, né, de elementos se derreter através do fogo. E ele mencionou esse versículo aqui. A Bíblia diz que os elementos se desfarão, se derreterão através do fogo, né? Então, uma questão interessante, porque mostra aqui como Deus vai transformar e purificar essa terra. No versículo 11, Pedro prossegue dizendo assim: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, né? Então é exatamente esses dois versículos aqui que aquele químico ele se referiu, dizendo, interessante isso, porque fundir significa
ardendo e se fundir, significa você pegar materiais e colocar dentro de um catinho, que é um recipiente onde se coloca fogo e aquece, e ali os materiais se derretem, se fundem, se junta tudo, né? Então a expressão que Pedro está usando aqui, nessas palavras, ele quer dizer que Deus, através do fogo, ele vai desfazer tudo. Tudo isso que a gente conhece como globo terrestre, como cosmo, como terra, mar, montanhas, natureza. Deus vai desfazer tudo isso, né? Para criar então uma nova terra e um novo céu com as características que a gente vai ver aqui no decorrer do nosso estudo, né? E fechando essa palavra de Pedro, no versículo 13 ele diz assim, ele conclui: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém. Glória a Deus. Então, o que Pedro, em resumo, ele disse aqui? Nós estamos aguardando isso, que vai chegar o momento, nesse ponto que nós chegamos aqui no capítulo 21 de Apocalipse, que Deus estará destruindo toda essa terra, céus e terra, toda a criação, e refazendo algo novo, né? Aquela expressão, novos céus, nova terra, né? Nova Jerusalém, tudo novo, eis que faço tudo novo. E agora Deus está trabalhando no quê? Fazendo das pessoas, do ser humano, novas criaturas, novas pessoas salvas, convertidas em Jesus, para habitar nesse novo céu e nessa nova terra. Ok, então esse é o primeiro ponto, a destruição da presente ordem. Segundo ponto que nós vemos aqui, nesse momento do nosso estudo, é a criação do novo céu e da nova terra. Quer dizer, um processo de restauração ao seu estado original. Quando Deus criou essa terra que nós vivemos aqui, esse céu, esse mundo, Deus criou de forma perfeita. Então aí a gente voltaria lá no capítulo 1 de Gênesis, o Jardim do Éden, o paraíso, um lugar perfeito, onde não havia doença, não havia morte, não havia problema nenhum, e onde Deus colocou Adão e Eva. Quer dizer, com a entrada do pecado no mundo, houve um caos nesse mundo, houve uma desordem, e a natureza e o ser humano está vivendo as consequências do pecado através dessa desordem, desse problema na terra, né? Então, a criação do novo céu e da nova terra será uma restauração da terra ao seu estado original. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu vou transformar essa terra naquilo que eu fiz lá no começo, onde Adão e Eva habitaram, naquela terra, um lugar onde não tinha nenhum tipo de problema. Mas quando Adão e Eva abriu a porta e permitiu que o pecado entrasse nessa terra, estragou tudo. Então Deus vai estar restaurando a terra e o céu ao seu estado original. A gente vai viver naquele estado em que Adão e Eva viviam lá no início da criação, conforme a gente vê em Gênesis capítulo 1. Por isso que a gente, às vezes a gente usa a expressão, a Bíblia usa a expressão saudade do céu. O cristão, ele tem saudade do céu. O ser humano, o cristão, ele tem saudade da presença de Deus, do céu, do paraíso. E aí você perguntaria assim, como a gente pode ter saudade de um lugar que a gente não viveu, que é o céu, né? Um lugar que a gente nunca nem conheceu. É que o ser humano já viveu no paraíso. Os nossos pais, né, os primeiros seres humanos, Adão e Eva, viveu no paraíso. Então, a partir da entrada do pecado no mundo, né, o ser humano ele passou a viver essa nostalgia, essa saudade, esse desejo de voltar a viver e experimentar aquilo que Adão e Eva experimentou ali no início da criação. Quando Deus fez eles perfeitos, não havia pecado, e eles viviam num lugar perfeito, que era o paraíso, ali o Jardim do Éden. Então, o ser humano, a partir da entrada do pecado do mundo, ele vive com essa saudade, com essa nostalgia, esse desejo. Puxa, eu queria viver hoje aquilo que havia lá no começo, aquela coisa perfeita, aquele lugar maravilhoso, aquele paraíso. Por quê? Porque um dia o ser humano, que são os nossos pais, Adão e Eva, viveram isso. Por isso, às vezes se usa a expressão saudade do céu, sem a gente não ter chegado ao céu. Mas porque existe essa sede, esse desejo, essa vontade do coração humano. Por isso que as pessoas buscam, meus irmãos, a todo custo, a felicidade, o lugar perfeito. Por isso que as pessoas trabalham, lutam, batalham para buscar uma vida perfeita, uma vida de segurança,
As pessoas mudam de uma cidade para outra, sai do país, vai viver no outro país, sai do Brasil, dizendo assim, eu vou sair desse país violento, eu vou sair desse país que tem crise econômica, vou viver no primeiro mundo, vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, vou para o Canadá, vou viver num país onde há emprego bom, onde eu posso ganhar muito dinheiro, onde há segurança, onde há saúde, e etc, etc. Só que tem o seguinte, nessa terra, nesse mundo, não há um país, não há um lugar em que a pessoa possa viver plenamente feliz e realizada. Em qualquer lugar desse mundo que uma pessoa vá viver, vá morar, ela vai ter problema de insegurança, ela vai ter problema de doença, ela vai ter problema de morte, porque não existe esse paraíso, esse lugar perfeito nessa terra, nesse mundo. Essa busca do ser humano, desesperado, desenfreado por um lugar perfeito, maravilhoso para a gente viver com a nossa família, sem nenhum problema, isso só vai acontecer no novo céu e na nova terra, na eternidade, que é o local que Deus está preparando para nós. Aí sim vai se tornar, nós vamos alcançar esse lugar perfeito e maravilhoso, né? Então aqui na terra não existe isso, mas o ser humano vive em busca disso, ansioso por encontrar esse lugar perfeito, esse paraíso na terra, ok? Vamos ler alguns textos que falam sobre a criação do novo céu e da nova terra. Isaías 65, versículos 17 a 19. Olha o que Deus diz, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Que coisa maravilhosa! Deus está preparando um lugar para nós, que quando nós estivermos nesse lugar, nós não vamos nem nos lembrar do que foi a nossa vida nesse mundo terrível de luta, de dores, de sofrimentos, de angústias. Não vamos nem lembrar. Versículo 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Versículo 19. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Aleluia. Deus prometendo aqui, muito tempo atrás, através do profeta Isaías, eis que eu crio céus novos e nova terra. Vamos para o capítulo 66, ainda de Isaías, versículo 22. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Ora, novos céus e nova terra, novamente menção a essa nova criação. E um texto que eu mencionei aqui, 2 Coríntios 5, 17, que é onde Paulo diz assim, ó, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus está trabalhando na restauração de todas as coisas. Há até um livro chamado A Restauração de Todas as Coisas. Mas antes de Deus restaurar a terra e o céu, Deus está trabalhando na restauração dos seres humanos, transformando-os em novas criaturas para viver no novo céu e na nova terra. Voltemos para Apocalipse capítulo 21. E agora vamos ao versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Aleluia. A nova Jerusalém aqui, que se refere ao versículo 2, ela também é conhecida e é chamada de a eterna morada dos santos. Então nós temos aqui vários títulos que são aplicados à Nova Jerusalém, né? A santa cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu de Deus, né? E se instala aqui na terra, e nós vamos viver nessa Nova Jerusalém. Então, Nova Jerusalém é um dos títulos, mas ela também, essa nova cidade, ela é chamada de eterna morada dos santos. Isso está em Hebreus, capítulo 12, versículos 22 a 24.
Mas chegastes ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Notem que hoje existe lá em Israel a Jerusalém terrena, a cidade de Jerusalém, capital religiosa de Israel. Mas aqui agora nós vamos ter a Jerusalém celestial, que é a cidade que desce do céu, se instala aqui na terra, sendo sede desse novo céu e dessa nova terra, onde nós vamos passar a eternidade. Versículo 23. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, né? Essa palavra universal significa do mundo inteiro, né? A Nova Jerusalém vai abrigar pessoas salvas do mundo inteiro, salvos do mundo inteiro. A Assembleia significa uma reunião, um ajuntamento. E a igreja, que é a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, inscritos nos céus, né? Aqueles que têm o seu nome no livro da vida que a gente comentou no estudo passado. Outro título, outra questão sobre a Nova Jerusalém, ela é conhecida e chamada como o lugar que Cristo está preparando para o seu povo. A Nova Jerusalém, aqui do versículo 2 de Apocalipse 21, é também o lugar que Cristo está preparando para o seu povo. Então, olha o que Jesus disse em São João, capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. Então, a Nova Jerusalém é também esse lugar que Cristo foi preparar para o seu povo. Outro detalhe sobre a Nova Jerusalém, ela tem a glória de Deus. Apocalipse capítulo 21 e agora o versículo 11. Essa cidade, a Nova Jerusalém, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. A cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital de onde nós vamos viver na eternidade, nessa nova terra e novos céus, ela tem a glória de Deus, ela terá a glória de Deus. E a sua luz será semelhante a uma pedra preciosíssima. Outro detalhe sobre a Nova Jerusalém, ela será feita de ouro e adornada com pedras preciosas. O ouro é considerado o metal mais precioso, mais caro. E a Nova Jerusalém será feita de ouro e adornada com pedras preciosas. Apocalipse capítulo 21, agora os versículos 18 a 21. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda. O quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Ou seja, essa cidade, a Nova Jerusalém, que nós vamos habitar, ela é grandiosa, tanto geograficamente, tanto no tamanho geográfico dela, quanto nos materiais usados. É esplendorosa, simplesmente porque o arquiteto e construtor é Deus. A sua iluminação, versículo 23 de Apocalipse 21. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro
é a sua lâmpada. Aleluia! A nova Jerusalém, na nova terra que nós vamos habitar, né? Ela será tão gloriosa, tão iluminada, que ela não vai precisar de sol, porque a glória de Deus vai iluminar essa cidade. Contemplaremos na Nova Jerusalém, são tudo características e aspectos da Nova Jerusalém, eu estou citando aqui. Contemplaremos a face de Deus. Vamos para o versículo 3. Voltar no versículo 3 de Apocalipse 21. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia. Mais uma característica da Nova Jerusalém, no versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, tudo se tornará novo. Eu disse agora há pouco que não existe na terra uma cidade, um país, um estado que qualquer pessoa possa se mudar, que não exista hospital. Que significa o quê? Que em todo lugar do mundo pessoas ficam doentes. Não existe nenhuma cidade, nenhum estado, nenhum país do mundo que não exista cemitério. Por melhor que seja a cidade, por mais rica, por mais segura que ela seja, que seja do primeiro mundo, da maior potência do mundo, do país mais rico do mundo, essa cidade vai ter cemitério. O que significa dizer que as pessoas também morrem nesse lugar. Então, queridos, nessa terra, nesse mundo, não existe um lugar perfeito, onde não exista doença, onde não exista morte, onde não exista dor, onde não exista lágrimas, onde pessoas não choram. Em todos os lugares as pessoas vão sofrer nesse mundo. Agora aqui, na Nova Jerusalém, está dizendo aqui no versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. A coisa mais terrível para o ser humano é a morte. O maior inimigo do ser humano é a morte. A coisa que as pessoas mais temem é a morte. Todo mundo tem temor da morte, receio com relação à morte. E aqui está dizendo, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Um pouco das características da nova terra, da nova Jerusalém, onde Deus está preparando para nós passarmos a eternidade. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque tem muita coisa para a gente falar, e eu quero, vai ficar algumas coisas para a aula que vem, para as próximas aulas, porque são muitos detalhes. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui nessa hora. Quando nós falamos sobre a Nova Jerusalém, quando a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém, quando a Bíblia fala sobre a eternidade, sobre o lugar que Deus preparou para nós, e João aqui no Apocalipse, ele começa a expressar e a detalhar a grandeza, a maravilha, a beleza, o esplendor desse lugar. Ele está usando uma linguagem humana. E há coisas que a linguagem humana não consegue expressar. Como disse o apóstolo Paulo, eu já citei esse versículo em alguns estudos anteriores, eu vou repetir esse versículo. Paulo diz assim, aquilo que o homem não viu, que ouvido nenhum ouviu, e que não subiram ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer dizer, o que Deus tem preparado para nós, não dá nem para descrever. Então, quando a gente lê esses textos que nós estamos lendo e fazendo esses comentários, nós estamos expressando algo tremendo e maravilhoso numa linguagem humana. Só que a linguagem humana ela é limitada. Há coisas que nós não podemos expressar. Por isso que João, quando ele fala aqui sobre certas coisas, ele fala assim, algo semelhante. Por exemplo, no versículo 11, quando ele diz assim, e tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. João não está dizendo assim, a sua luz era uma pedra preciosíssima. Ele está dizendo, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Porque João, ele não tem, a linguagem humana
não é possível, não oferece condições para expressar a realidade daquilo que ele está vendo. Então ele usa uma comparação. É como se João estivesse dizendo assim, olha, o que eu vi é uma coisa tão grande, tão maravilhosa, e eu não sei como explicar. É como se fosse, aí ele usa um exemplo. Ele usa uma referência. Porque quando você quer falar de algo desconhecido para alguém, e esse algo é desconhecido, você usa uma coisa conhecida para levar a pessoa a imaginar aquilo que é desconhecido. Então a Bíblia, ela tem essa característica, ela usa algo conhecido para nos levar, para nos comunicar sobre algo desconhecido. A Bíblia fala às vezes de uma coisa material, humana, para falar para nós, para nos indicar, nos apontar algo espiritual. A Bíblia às vezes usa uma coisa atual, presente, para nos apontar para algo futuro. Então, quando João está descrevendo aqui no Apocalipse o futuro, a nova Jerusalém, a beleza da nova terra, dos novos céus, ele não encontra palavras humanas para expressar a grandeza disso, a beleza disso. Então ele tem que usar uma referência de algo palpável, algo que a gente conhece, algo material, para dizer, olha, é uma coisa tão maravilhosa e deixa eu usar algo para vocês terem uma ideia. E pega uma coisa que a gente conhece. Então, por exemplo, deixa eu ilustrar isso para ficar bem claro esse ponto. Eu quero que vocês entendam isso, para vocês sentirem e entender o seguinte. A Bíblia revela aqui coisas extraordinárias sobre a Nova Jerusalém, sobre os céus e a terra, a vida eterna. Mas o que Deus preparou para nós é muito mais do que isso. É que a linguagem humana não é, o vocabulário humano não é suficiente para expressar a grandiosidade do que Deus tem para nós. Então olha esse exemplo aqui. No capítulo 1 de Apocalipse, João teve uma visão do Senhor Jesus glorificado, correto? Ele tem uma visão e vê Jesus no trono, ao lado de Deus. E ele tenta descrever a visão que ele tem do Senhor Jesus Cristo glorificado no céu. Então ele vai usar a seguinte linguagem, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 12, a partir do versículo 12. João diz assim, e virei-me para ver quem falava comigo. Jesus estava falando com ele lá do céu. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Semelhante, parecido, como Filho do Homem. Então, o que ele está dizendo aqui? Eu vi a pessoa de Jesus, mas tão maravilhosa, e como se fosse o Filho do Homem. Né? No versículo 14, ele diz assim, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. João não está dizendo os cabelos de Jesus eram lã branca. Ele está dizendo assim, brancos, o cabelo de Jesus era tão brancos, deixa eu ver o que eu poderia usar como exemplo. Ele fala assim, como a lã branca. Ele faz uma referência, ele usa algo conhecido nosso, a lã branca, para tentar mostrar para nós, transmitir para nós como eram os cabelos do Senhor Jesus que ele estava vendo. Como a neve. Não era a neve. Como a neve. E os olhos como chama de fogo, semelhante à chama de fogo. Percebe que João está tentando descrever para nós algo que ele não consegue colocar em palavras humanas. Então ele pega uma referência de algo conhecido, algo palpável, para fazer essa ponte, dizer assim, olha, eu vi algo tão extraordinário que eu não consigo passar para vocês, mas eu vou usar algo que vocês conhecem. Olha, os olhos dele eram como? Semelhante à chama de fogo. No versículo 15, e os seus pés semelhantes como a latão reluzente. Ele não estava dizendo para nós, os pés de Jesus eram de latão reluzente. Ele estava dizendo, era algo tão bonito, tão extraordinário, eu vou usar algo aqui que vocês conhecem, um latão reluzente. Como se tivesse sido refinado numa fornalha. E ele conclui o versículo 15, aqui do capítulo 1 de Apocalipse, dizendo, e a sua voz como a voz de muitas águas. Como? No versículo 16 ele disse, o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece.
Percebe a linguagem que João está usando? Olha o versículo 17. E eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. João não está dizendo aqui, eu caí morto, porque ele não morreu nessa visão. Mas ele disse assim, eu caí de uma forma tão impactado com aquela visão, como se eu estivesse morto. Então, quando nós falamos sobre a eternidade, quando nós falamos sobre a Nova Jerusalém, quando a Bíblia trata do novo céu e da nova terra, o autor aqui, João, está usando uma linguagem humana. E a linguagem humana não é capaz de descrever a grandiosidade daquilo que Deus tem preparado para nós. Então nós vamos chegando à conclusão, vamos compreendendo que o que Deus tem para nós é muito mais além do que a gente lê aqui na Bíblia e a gente entende, né? E eu quero fechar esse parênteses dizendo o seguinte. Paulo, vou usar 2 exemplos. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre uma visão que ele teve. Ele diz que foi arrebatado até o paraíso, ao terceiro céu. Deus levou ele para um arrebatamento e ele ouviu palavras que ele usou a seguinte expressão. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso, ele está se referindo a uma experiência dele. Um homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. O que Paulo estava dizendo aqui no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios? Eu tive um arrebatamento, fui levado até o céu e eu ouvi palavras lá que ele usa a expressão aqui, inefáveis. Essa palavra inefável significa impossível de descrever em linguagem humana, algo indescritível. Então, Paulo está dizendo aqui, o que eu ouvi lá eu não consigo expressar em palavras humanas, são palavras inefáveis, são indescritíveis, eu não consigo expressar. Mais um exemplo sobre essa questão. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, no capítulo 1 e versículo 8, ele vinha falando sobre o sofrimento que os crentes padecem aqui nesse mundo, nessa terra, né? E ele, no versículo 8, ele fala assim, ao qual, não o havendo visto, que é Jesus, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Pedro estava falando para os crentes sobre o sofrimento, que esses crentes sofriam e sofrem aqui na terra, as provas, as lutas. Aí ele diz assim, mas no entanto, vocês amam a Jesus, sem ver ele. Vocês creem nele, sem ver ele, com os olhos físicos. E vocês têm uma alegria, um gozo inefável. A palavra, novamente, inefável, que significa impossível de descrever com uma linguagem humana, indescritível. Então Pedro está dizendo aqui, mesmo vocês passando por lutas, provações, tristezas e angústias desse mundo, e a gente passa mesmo por isso, mas vocês têm no coração uma alegria, um gozo inefável, tão grande, tão profundo. E nós temos essa experiência. Você sabe disso. Nós, como cristãos, como servos de Deus, nós passamos por lutas, por lágrimas, por sofrimentos, mas ao mesmo tempo, na nossa alma, no nosso coração, nós sentimos uma alegria, uma paz, um gozo da comunhão com Jesus, que é inefável, indescritível, impossível de pronunciar numa linguagem humana. Correto? Fechando parênteses. Eu abri esse parêntese só para dizer para vocês, resumindo isso, que tudo que nós estamos lendo aqui no capítulo 21, começamos a ler hoje, essa descrição do apóstolo João, do novo céus, da nova terra, da nova Jerusalém, da cidade, do lugar que Deus está preparando para os salvos habitar a eternidade, isso é o que nós podemos ler na linguagem humana. Isso é que João conseguiu colocar aqui, escrever, e nós temos aqui, estamos lendo. Mas ele não conseguiu expressar tudo. Ele colocou aquilo que ele conseguia escrever. Mas o que é realmente
O que existe realmente, o que Deus está preparando ou tem preparado para nós, vai muito mais além daquilo que nós lemos ou podemos expressar com a nossa linguagem humana. Então é maravilhoso, é extraordinário. Por isso, queridos, que esse ponto do nosso estudo, que a gente vem tendo todos os domingos da escatologia do Apocalipse, esse momento agora do capítulo 21 e 22, é um momento extraordinário, é o ápice, é o âmago, é o ponto alto do nosso estudo das últimas coisas, porque nós chegamos agora para ter um vislumbre, uma ideia da eternidade, do lugar perfeito, extraordinário que Deus tem preparado para nós passarmos a eternidade. Que você possa se deleitar nisso, que você possa mergulhar de cabeça nesse assunto aqui, e nós vamos devagar nesse assunto. Então eu quero parar aqui hoje, nesse ponto, e retomar domingo que vem o nosso estudo. A partir desse ponto, nós vamos ver pessoas que não vão entrar, que não poderiam entrar nessa cidade, que realmente ficaram de fora, e vamos ver mais detalhes aqui da Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra que Deus tem preparado para nós. A presença de Deus, Deus vai habitar conosco. O céu e a terra vão se fundir e se tornar uma única coisa. Então nós vamos estar habitando na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas. Vamos parar por aqui hoje e domingo que vem a gente prossegue desse ponto maravilhoso do nosso estudo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio e oportunidade de nos reunirmos nesta manhã de domingo para prosseguirmos o nosso estudo na nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica à distância. Obrigado, Senhor, porque mesmo com o distanciamento social, nós continuamos abrindo a tua palavra, aos domingos pela manhã, e estudando a tua palavra. Obrigado por todas as classes que também se reuniram nesta manhã, e todos os irmãos que estão nos acompanhando nessa série de estudos. Que o Espírito Santo continue falando conosco, que a compreensão desta palavra, desses mistérios, dessa riqueza da tua palavra, possa acrescentar a nossa fé, fortalecer a nossa comunhão com o Senhor, e possa trazer uma alegria tão grande no nosso coração, que sejamos fortes o suficientes para suportarmos as lutas, as provações, os testes, as provas que nós passamos e enfrentamos diariamente neste mundo, Deus. Obrigado, Senhor, porque o melhor de Deus está por vir. O Senhor tem um futuro extraordinário para nós. E o Senhor deixou aqui nas últimas páginas da Bíblia essa revelação, essa realidade mostrada para nós, para que a nossa fé seja fortalecida.